A audiência pública, realizada na última quinta, 17 de novembro, discutiu o direito dos cidadãos à liberdade de expressão e em receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. 97% dos lares brasileiros recebem as potentes ondas do conglomerado Globo. Algumas das suas emissoras de TV, rádio ou produções gráficas estão presentes nos prédios públicos, nas filas de espera dos hospitais, clínicas públicas e privadas, nos supermercados, nos ônibus de transporte coletivo, nas linhas aéreas e até nos elevadores dos prédios. O conglomerado Globo é a verdade única e uniforme que fomenta a opinião no Brasil. As outras mídias tradicionais, Bandeirantes, Record, SBT, Folha, Veja, etc., vivem do resíduo que cai da mesa da Globo e atuam do mesmo jeito e servem aos mesmos interesses, como, por exemplo, a Rede Brasil Sul em Florianópolis. A maioria da sociedade florianopolitana é refém quase inevitável da mais-valia ideológica que se expressa através deste veículo. Ele cria um consenso, formado uma maneira de pensamento e de opinião que torna quase impossível outra possibilidade de enxergar nossas comunidades e o mundo em geral. Florianópolis tem um único modelo de comunicação que se expressa de forma parecida na RBS, nos outros canais de TV aberta, nas rádios tradicionais e nos jornais papel das mesmas empresas. A assimetria entre essa mídia tradicional e conservadora se manifesta e agiganta na opção que o Estado Nacional, nos estados, a Federação e os municípios sempre fizeram para manter os privilégios de 6 ou 7 famílias que controlam o espectro televisivo, radial, o controle do papel jornal do país e das famílias e empresas subsidiárias em cada município. Em Florianópolis não é diferente. Os veículos tradicionais e seus repetidores se beneficiam de bilionárias cifras de dinheiro através das contas das principais empresas públicas, como Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Como se fosse pouco, tem a receita das grandes multinacionais e transnacionais que operam publicitariamente nesses meios. Ao longo das décadas, o Estado brasileiro tem patrocinado, sem se ruborizar, a este ataque ao direito humano à comunicação e à nossa soberania comunicacional. Em Florianópolis, a história se repete da mesma forma e com a mesma intensidade. Essa realidade precisa mudar em favor do direito humano à comunicação. A produção local do imaginário, que responda às características culturais, sociais e econômicas da comunidade de Florianópolis. E não se restrinja, por interesse da grande mídia tradicional, a um neocolonialismo oriundo da repetição durante o dia todo das informações que são produzidas em São Paulo e no Rio de Janeiro, bem como pelas agências internacionais, também criando um consenso sobre o que acontece no mundo, bem ao gosto da classe dominante. Afirmar isso não é um bairrismo, segmentação do país, porque o nosso único país é o Brasil de norte a sul. Trata-se de compreender que as necessidades de produção comunicacional têm que garantir o suficiente espaço às identidades de cada população, de cada local, e não torná-las invisíveis em favor dos interesses centrais das grandes indústrias que patrocinam a mídia tradicional. Precisamos que o município de Florianópolis invista na sua comunicação de cunho local, produzida na cidade. É urgente que os coletivos de comunicação independente possam ter acesso a uma parcela da receita que a Prefeitura Municipal de Florianópolis consagra à comunicação massiva. A assimetria que hoje se percebe, na qual os veículos independentes e comunitários não recebem R$1 da receita, se expressa depois na impossibilidade de profissionalizar a sua produção, a sua intervenção para melhor servir a sociedade, função essencial ao jornalismo e à comunicação social. Há uma outra informação, verdadeira e latente, que existe e não chega ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras, às escolas, aos pescadores,
ao interior dos hospitais e postos de saúde, que não chega, em definitivo, à classe produtiva, aos estudantes e aos excluídos. Essa informação é reprimida por um sistema injusto e antidemocrático de distribuição das verbas em comunicação da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Profissionalizar os veículos independentes de comunicação social implica em dar o mesmo tratamento a todos os cidadãos e cidadãs, independentemente de setores de interesse religiosos ou políticos. Significa valorizar a profissionalização na área, frente à demissão constante que virou uma endêmica na mídia tradicional, e criar novas fontes de emprego para um setor profissional transcendente na formação do senso crítico e no avanço civilizatório do capital do Estado. Sem a produção e partilha de conteúdos que polarizem com a visão uniforme que as elites impõem, com a colaboração econômica e estrutural do Estado, não haverá quem possa defender o legítimo direito de se expressar e permitir que as pessoas tenham outras visões da realidade. Tem que acabar essa forma distributiva injusta do recurso tributário dos cidadãos e cidadãs, que impõe uma ditadura midiática, que subjuga a Constituição Nacional e atua em detrimento da liberdade de expressão e do pensamento das pessoas. Quando a Prefeitura consolida e cristaliza, através de décadas, essa simetria, propende ao que chamamos de colonialismo cultural dos grandes centros na construção do imaginário catarinense. Os catarinenses precisam levar a cada município do nosso estado a construção dessas audiências públicas em favor da comunicação independente, alternativa, comunitária e popular. Florianópolis, através desta audiência, está sendo pioneira no estado de Santa Catarina. É preciso discutir e entender que é necessário que os portais, as rádios, as TVs, os jornais, independentes e comunitários, sejam valorizados em favor da identidade cultural e comunicacional de cada município do nosso estado. Parabéns a Florianópolis, que se oferece a si essa oportunidade de estabelecer essa discussão. Sem a compreensão desta mazela não resolvida, a realidade dos invisíveis, os pobres, os deserdados, os invadidos, os excluídos, em suma, fica oculta na malha de interesses que muitas vezes nem sequer têm origem no Brasil. Os veículos independentes querem ampliar o compromisso com a sociedade de Florianópolis e que essa luta sirva de alento aos veículos populares, alternativos e comunitários de outros municípios de Santa Catarina e do nosso Brasil, único e ricamente diverso. É urgente essa mudança de comportamento da Prefeitura Municipal de Florianópolis, porque, do contrário, o presente continuará sendo limitado ao extremo para a comunicação independente e comunitária, até a desaparição paulatina de cada projeto particular, por falta de recursos mínimos e por exaustão dos que os levam à sua frente. Defendemos o direito a um jornalismo solidário, independente, justo e soberano, onde ninguém tenha seu direito à expressão livre, cerceado pela injustiça do Estado, seja ele nacional, estadual ou municipal. A hora de defender a soberania comunicacional da nossa população chegou. Estamos aqui para defender esse direito humano, com a nossa profissão, a nossa vocação de serviço e a nossa disposição de dialogar de igual para igual em favor da nossa cidade. Entregamos aos senhores vereadores os projetos de lei que conseguimos reunir nas reuniões que precederam esta audiência, como forma de subsídio ao debate que hoje se inicia. 8 mídias independentes prepararam um texto que inicia a construção de projetos de lei visando distribuir recursos orçamentários em equilíbrio com as verbas já destinadas à publicidade governamental, além de subsidiar o estímulo à pluralidade de conteúdos informativos a toda a população do município da capital catarinense. E a parte dessa comunicação que me toca, que é o jornalismo, como um direito, não como uma mercadoria ou algo apenas que a gente vende. E nessa perspectiva, nada mais certo, nada mais justo que se o poder público financia veículos de comunicação
com suas publicações oficiais e suas rubricas de publicidade. Nada mais justo, como disse aqui, venho fazer coro, né, com o Raul e com o companheiro ali do Barato de Floripa, nada mais justo do que pluralizar essas vozes que estão falando através desses veículos de comunicação que brotam cada vez mais em Florianópolis, né? Que tem sido um centro, eu acho, de, né, proporcional, né, claro, não estamos no eixo de São Paulo, mas de um frutífero, né, uma frutífera resistência dessa ideia da comunicação como um direito através do jornalismo, né? Então, bem sucintamente, me inscrevi para dizer que o Portal Catarinas está super dentro dessa proposta, acha que tem que fazer essa discussão pública, essa discussão com a Prefeitura de Florianópolis e que o Estado de Santa Catarina também possa fazer essa discussão a partir daqui, né? A gente sabe que vai ter que discutir critérios, que vai ter que pensar a lei, que tem, né, toda uma burocracia de Estado, inclusive, para enfrentar, né? Mas eu acho que o mais importante é o que a gente está construindo aqui, né? O entendimento de que o Estado tem que ter um compromisso com a pluralidade de ideias que circulam, né? Há pouco o Papa me perguntava sobre a responsabilidade dos meios de comunicação para as mudanças, para transformações na sociedade, enfim. E eu disse a ele que os meios de comunicação, eles são um caminho, né? As pessoas vão mudar a realidade, né? A sociedade vai transformar o mundo aí fora como a gente deseja, como muitos de nós e muitas de nós aqui desejam, sonham, enfim, se dedicam, né? E os meios de comunicação podem ajudar nesse processo, né? Que é de trazer outras falas, outras ideias, né? Outras linhas editoriais também terem esse espaço, né, garantido para que mais pessoas também possam ouvir as outras versões, né, da realidade, né? As outras versões dos fatos. Então é isso, obrigada. E essa audiência pública aqui é uma pioneira, como foi colocado no documento, mas que a gente pretende levar para todo o Estado, né, para fazer essa discussão, porque a gente entende que a comunicação é um direito fundamental, é um direito do ser humano, e o que a gente vê, o que a gente tem, na verdade, é uma ditadura comunicacional que acaba moldando a sociedade sem fazer a devida crítica, porque não tem a informação correta. E eu venho aqui também com a mesma ideia de apoiar a comunicação independente, porque é muito importante a gente levar a outra parte da verdade, né? A gente informar e trabalhar com informação tem que ter uma responsabilidade. Sou diretora do programa do Informativo Paralelo, onde a gente discute em estúdio, debate sobre informações, sobre discussões que naturalmente não é discutido nessa grande mídia que a gente dá mais atenção, como por exemplo hoje foi ao ar o programa de moradores de rua, e são temas interessantes que precisam ser visibilizados. A gente precisa dar voz a essas pessoas que não se sentem representadas pela grande mídia. Faço parte também da direção do programa Desacato Ocupa Tudo, que está mostrando e dando voz mesmo aos secundaristas, estudantes que estão contra essa PEC 55, contra a reforma do ensino médio, contra a escola sem partido. E, naturalmente, você não vê a grande mídia falando nada, a não ser das desgraças, das desocupações. Se você até procurar pelo Google mesmo, que é um grande acesso de informações, as informações que tem é sobre inconvenientes. Parece que o papel da grande mídia é desfavorecer e desmobilizar essa ação que tem total legitimidade. E a gente está passando por eu digo que é um momento histórico, porque eu acho que na história, pelo menos desse país, não se viu tanta ocupação escolar. São mais de 1.000 escolas ocupadas, são mais de 70 centros universitários ocupados, e isso não é falado. E para trazer essa informação tem custo, né? A gente precisa de equipamentos, uma máquina, uma câmera daquela não é barata,
E a gente precisa ter esse respaldo para levar essa responsabilidade de informar e mostrar a verdade realmente sobre todas as partes dos fatos, né? Parece que existe somente uma parte da verdade que é mostrada pela grande mídia. É isso, obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Samuel Lima, eu sou professor do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. É um prazer estar aqui, reencontrar, né, velhos camaradas, ex-alunos. Não estou falando em nome da instituição, naturalmente, estou falando como cidadão e como pesquisador de um grupo de pesquisa que nesse momento se dedica a investigar o que nós estamos chamando de a governança social, sustentabilidade e participação para um jornalismo de novo tipo, aqui representado pelo Portal Catarinas, pelo Maruí, pelo Desacato, entre outros, né? Ou seja, projetos coletivos de jornalismo independente que se expressam, sobretudo, na internet. A gente está começando essa investigação por Joinville, escolhemos em função da parceria com o curso de jornalismo local, que nos deu suporte para começar a pesquisa, e a gente quer colocar esse conhecimento que nós estamos produzindo à disposição desse debate, compreendendo, naturalmente, o jornalismo como forma social de conhecimento, de alta relevância pública, e essa discussão que envolve comunicação pública, o seu financiamento, como falou o vereador que preside essa audiência, Guilherme, né? Botei? Enfim, tem uma importância muito grande porque é uma forma, né, não é a única, mas é uma forma de manter esses projetos de mídia independente de pé, ativos, produzindo informação socialmente relevante, produzindo conhecimento, né, como indicaram vários companheiros que me antecederam, e, portanto, dando vozes, né, abrindo canais, né, para que outras vozes possam se manifestar nesse espaço público tão, né, disputado e tão importante que é o espaço do jornalismo, o espaço da comunicação, o espaço, enfim, né, desse embate simbólico que acontece cotidianamente. Nós estamos diante de um quadro, de um cenário nacional, onde as forças progressistas da sociedade perderam esse debate, perderam a hegemonia das ideias por conta dessa assimetria que há, não só em Florianópolis, mas estabelecida nacionalmente. Nós estamos diante de uma realidade, né? O golpe não seria o golpe sem o protagonismo exacerbado, pesado, sem essa assimetria do monopólio, do oligopólio de comunicação que tem no país. Isso é claro para mim e claro para nós, né? Estamos aqui, eu e o companheiro Ângelo Ribeiro, que também é pesquisador que participa desse projeto junto, e a gente queria, na verdade, além de saudar o vereador que está presidindo essa audiência importante aqui na Câmara, em nome do Poder Legislativo Municipal, todos os companheiros dos coletivos presentes, e nos colocar à disposição, na medida que a gente puder, contribuir com essa luta de vocês também, que apenas dá um passo a mais, que apenas começa efetivamente, que a gente espera que possa ser acolhida aqui pela Câmara e que possa render brevemente com os frutos. Era isso, um grande abraço. A TV comunitária nasceu junto com um pacote de 7 TVs. A TV legislativa, partilhada com a Assembleia Legislativa, Senado, Câmara, Justiça, universitária, educativa, que aqui não está ativada, e a comunitária. Todos têm pai e mãe. A comunitária não tem nem pai nem mãe, né? E é órfã e nem paga uma pensão alimentícia dela. Então, mesmo assim, a gente resiste há 19 anos, fazendo uma comunicação diferente, não falando as mesmas asneiras, bobagens, mentiras, distorções que a mídia convencional insistentemente propaga, né? A gente, inclusive, nem se interessa nesse discurso que eles propagam. Não nos interessa fazer propaganda de drogas em páginas policiais, não nos interessa fazer propaganda da violência nesses programas sanguinários que se vê hoje abundantemente na televisão, não nos interessa falar dessas pautas convencionais de quanto vai ser a inflação, quanto vai ser a dívida externa. Isso aí, olha, eles fazem melhor, né? E essas coisas só desinformam, né? Só alienam. A gente prefere falar de coisas que unam as pessoas, coisas que venham a trazer cooperação e não competição, não é? Isso eles pregam há milênios, né? A gente quer falar de educação, de alimentação saudável, né? De respeito
falar de vegetarianismo, eles falam da Friboi, falam da Sadia e pregam que é a maior maravilha, né? Quando que a gente vai ouvir falar alguma coisa razoável sobre os transgênicos na mídia convencional? O Helicoca, 3 anos do Helicoca, e no 3º dia veio um cara lá da Polícia Federal, um delegado, dizendo que o filho do senador não precisa ser investigado porque ele está limpo, né? 3 anos faz isso. E aqui, no Morro do Horácio, fazem o maior escarcéu por causa de sei lá quanto, pouquinho, né? Então, a gente não se interessa por esses discursos mais do mesmo, fomentar o ódio, a discórdia, isso aí eles já fazem bem. E o bom de estar aqui, né, vereador, é que a gente consegue quebrar o cerco, né? A gente está quebrando o cerco está quebrado. Eles não controlam mais hegemonicamente, como vinham fazendo há milênios, porque eles têm a dominação econômica, política, religiosa, alimentar, psicológica. Olha a escola do jeito que está, né? Essa coisa de separar alunos por idade. Eu não posso aprender convivendo como aprendo na sociedade, com pessoas de todas as idades. Mais um minuto, né? 1 minuto, tá bom, tá bom. A gente não ouve falar das Zelotes, né? A gente quer falar das Zelotes. Por que só falar sectariamente de um partido, de um lado? Né? Tem que falar das Zelotes. Por que a mídia aí, recentemente lançou umas matérias pagas difamando, tentando difamar a nossa CONCAP, a nossa Companhia de Melhoramentos, né? Porque sabem que o lixo é uma mina de dinheiro, né? A gente quer falar de amor, gente, focar no ser humano, na cooperação, né? A gente quer falar da auditoria da dívida interna. Não tem que mexer em reforma do ensino, não tem que mexer em reforma da Previdência, tem que mexer na dívida externa, que come 47% dos nossos recursos, cara. Se existe uma crise, apesar da crise, se existe uma crise, a crise é aos bancos, que levam bilhões. Dá para entender o que está acontecendo aqui? Eu só vejo gente conhecida, né? Mas, de qualquer forma, é bom a gente estar aqui. Significa que o poder não está mais com aquela hegemonia toda, né? Eles estão precisando descer do pedestal e conversar. O espaço é nosso também, né? Muito bem. Eu escrevi, né? Porque a gente fica tão nervoso. Ah, sim! Parabéns aos estudantes pela ocupação. E para fechar, cadê? Ali. Não assistam televisão. Não assistam principalmente os canais abertos e principalmente os telejornais. É lixo. Lixo jornalístico, alienação, mentira, destruição de valores. Não assistam os telejornais. Assistam a TV Floripa, informem-se por outras mídias. Deixem de assistir televisão. Vai namorar, vai olhar as estrelas, vai conversar com um amigo, vai meditar, né? Fugir dessa loucura odiosa que pregam. Deixa de assistir televisão. Na sociedade. Eu vou ser bem... eu faço parte do movimento pela democracia na comunicação há algum tempo e da mídia alternativa aqui na cidade faz algum tempo também. Penso praticamente todo mundo que está aqui. É bom ver todo mundo no mesmo lugar pelo menos uma vez, cada 10 anos. E vou ser bem prático. Eu trouxe aqui uma proposta já de PL, um texto, baseado num projeto de lei que funciona no Rio Grande do Sul, já, de distribuição de verbas estaduais para canais alternativos, só que ela é bem analógica no Rio Grande do Sul, ela fala de jornais de bairro e rádios comunitárias. Então a gente fez uma atualização na Associação Ganesha e deixou bem digital também, porque hoje a principal plataforma de mídia alternativa que a gente conhece é a internet, mas também está abrangendo jornais de bairro, rádios comunitárias, TVs comunitárias principalmente, cita TV comunitária. Então que eu queria deixar entregue à mesa. E não sei se vocês posso protocolar. Vocês protocolam, então vou deixar aqui, quem quiser fez umas 20 cópias, vou deixar aqui na mesa também, e pode me contactar online que vamos continuar esse debate. Está um documento aberto online para a edição do texto também. E tá aí, só queria fazer essa entrega oficialmente da proposta de PL de texto já, porque para a gente trabalhar em cima de alguma coisa já prática e tática para ir para frente quanto antes, porque realmente diversificar a mídia é urgente
democratizar é necessário, mais necessário urgente para o mundo. Questão de ordem. Protocolando esse projeto de lei, ela já fica com, digamos assim, uma versão oficial, porque eu tenho medo de ter um problema de vistoria. É uma proposta minha, é uma proposta de sugestão. O que está protocolando é uma proposta que nós vamos levar para a Comissão de Educação, que a gente se reúne às quartas-feiras, às 3 da tarde, aqui na Câmara. Então, vai ser analisada várias questões, constitucionalidade. Não tenho conhecimento ainda, estou recebendo agora, então o meu papel e o papel da agência pública é encaminhar e ser discutida na comissão pertinente. Então, isso será feito. Quanto a protocolar e dar andamento, aí é uma questão que vai ser discutida dentro da comissão. Queria compartilhar com os colegas, com o vereador, que para os da esquerda é muito bom estar aqui compartilhando esse espaço para discutir algo tão importante como a democratização da comunicação na nossa cidade, já que nos orgulha muito também ser signatário do documento que foi apresentado aqui no início dessa reunião. Bom, o debate franco, aberto e livre de ideias é um princípio que é basilar em qualquer sociedade pretensamente democrática. E na conjuntura em que nós estamos no nosso país, e a nossa cidade está extremamente permeada por esta conjuntura, todos os espaços formativos, os espaços de debates estão sendo atacados. A grande mídia, como todos os companheiros que me antecederam, é monopólica, golpista e ataca por todos os meios, consumindo recursos do fundo público, os direitos dos trabalhadores. Mas também a escola vem sofrendo ataques terríveis, e nós que estamos na universidade sabemos bem disso. Não é nada menos do que a escola sem partido. Querem nos tirar por todos os meios, por todos os lados e por todas as vias as possibilidades de fazer debates, de se apresentar antagonismos, de se colocar a livre discussão de ideias em todos os espaços sociais. Os ataques que nós estamos sofrendo nessa conjuntura são terríveis. E a mídia que está aí não os apresenta. Por isso é preciso repetir isso tantas vezes numa reunião como essa e em tantos espaços que nós compomos todos os dias através dos nossos instrumentos. Porque há notícias e há debates que simplesmente não estão circulando. O monopólio da grande imprensa impede que uma série de pautas sejam colocadas. Daí a importância da comunicação independente e do jornalismo independente. Na nossa universidade, por exemplo, ontem, no dia de ontem, o pró-reitor de graduação, de ensino de graduação, pró-reitor mais importante da nossa universidade, espancou uma menina e um menino, estudantes do Centro de Comunicação e Expressão. Isso não está circulando em nenhum dos grandes jornais, porque o compadrio, o parasitismo, a inter-relação entre aqueles que estão nos governos e aqueles que estão na imprensa impedem que informações como essas circulem. Elas só circulam em instrumentos de comunicação como os nossos, que nós fazemos a muito custo, penosamente, com parcos recursos. Informações como essas são fundamentais, porque não existe possibilidade de consolidar uma democracia nem neste país, nem nesta cidade, sem que estes debates possam ser feitos. Quer dizer, o parasitismo que a grande imprensa realiza nos fundos públicos precisa ser enfrentado e não significa mera partilha de bolo. Não é isto que está sendo pautado. O que está sendo pautado aqui é que o Estado não precisa nem ser socialista como eu para concordar com isso. Qualquer liberal de meia tigela deveria, no mínimo, partir deste ponto de vista. O papel do Estado deveria ser pôr o fundo público para combater os monopólios. O fundo público deveria estar invertido, com
todo o recurso sendo disposto para aqueles que se contrapõem, que fazem outra comunicação. Não se trata de repartir o bolo com o RBS, com a RIC, com o SBT ou com qualquer outro meio. Se trata de pôr todo o fundo público disponível para a comunicação a serviço da sociedade de Florianópolis para que ela possa debater antagonicamente, colocar todos os debates livremente. Quer dizer, isto é democratizar a comunicação. Quer dizer, por isso, é preciso manter a firmeza na nossa demanda. Este grupo de trabalho que está sendo proposto, ele é extremamente salutar e é fundamental que ele parta deste princípio, de que não se trata de repartir recursos do fundo público, de partilhá-los. Se trata de cobrar que o Estado cumpra aquilo que o Estado se propôs. Não fomos nós, socialistas, quem propuseram. Foi o Estado, na sua consolidação burguesa, propôs que ele teria um papel no combate aos monopólios, na democratização das suas instituições, e é isso que nós estamos vindo aqui, nesta instituição do Estado, da Câmara Municipal de Florianópolis, cobrar. Que a Prefeitura, que a Câmara se empenhem em fazer meramente aquilo que se propuseram. Então é isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês nessa tarde. Muito obrigado. Sou a Silvia, sou jornalista, faço parte da cooperativa Desacato e estou de acordo, claro, como cooperativa, só que o tema dessa audiência também traz a comunicação pública, como um tema, e eu penso que a própria Câmara de Vereadores deve se preocupar também em propor essa comunicação através de uma TV Câmara que não seja terceirizada, que tenha profissionais comprometidos, não que os terceirizados não sejam, mas assim, que tenha uma TV Câmara própria, com concurso público e tudo mais, porque hoje tem a terceirização. E também um outro ponto que eu coloco é que haja também uma preocupação com as informações de utilidade pública nos órgãos e estrutura e equipamentos públicos. Você vai num ponto de ônibus, você vê a propaganda da Oi, da não sei o quê, e não tem a informação do horário do ônibus que você vai pegar, Você vai para o terminal, tem propaganda da loja de calçado e não tem o horário de ônibus, ou alguma outra informação, campanha de vacina, educação, coisas assim. Então, eu acredito que sejam 2 pontos assim que eu lembrei nesse momento e que vinha já tocando um pouco nas nossas reuniões, nas que eu compareci. E é isso. Eu também venho da grande imprensa, trabalhei em São Paulo e passei por vários veículos de rádio, de TV, jornal. E aqui em Florianópolis tive a oportunidade também de ter o meu próprio veículo. E concomitantemente eu acabei me aproximando do Desacato, que é uma cooperativa, uma nova forma de trabalho, onde você divide tanto as despesas quanto os lucros da produção jornalística. Eu queria comentar, inclusive mencionando essa questão profissional, a necessidade de criar uma empatia com a população, com essa faixa de profissionais da mídia independente, porque a população ela não reconhece a produção jornalística dessas mídias, ou seja, ela está muito acostumada a ver os profissionais das mídias hegemônicas. O segundo ponto que eu queria mencionar com relação a essa questão é a questão da formação profissional também, porque dentro os profissionais que dão suporte às operações das mídias alternativas, eles precisam de formação, e isso é uma vocação, mas não basta passar. Então é a necessidade também de que o produto das mídias independentes tenha qualidade e que seja comparado e tenha competitividade em relação às grandes emissoras,
Então, para isso, há necessidade de formação técnica dos profissionais e da utilização de equipamentos razoáveis, né? Essa questão fundamental também da remuneração dos profissionais. Eles precisam ter uma remuneração compatível com aquela remuneração que está prevista nas tabelas de sindicato, tabela de freela, ou então né? Quer dizer, embora seja bastante razoável que a maioria dos profissionais exerçam funções voluntárias, né? No caso do Zacata, a gente trabalha mais da metade do nosso tempo como profissional exercendo tarefas voluntárias. Não é o ideal. O ideal seria que todo momento em que você se dispõe a trabalhar tenha uma remuneração. Né? Para fechar, eu gostaria de comentar, já foi até mencionado aqui, que é a questão do acesso ao Fundo Nacional das Comunicações, que é repartido entre as grandes emissoras. Não chega até nós, é um volume gigantesco. Né? E para fechar, que é o mais importante, nós estamos aqui falando de dinheiro que precisa chegar até as mídias independentes, uma questão da democratização das comunicações, mas nós também estamos interessados e estamos em busca da participação e da frequência para o canal aberto da TV digital, a TV cidadã. Então, gostaríamos de compartilhar, né, esse canal digital, canal aberto previsto em lei, com as outras entidades, com os outros veículos de comunicação, para que a gente pudesse ter um controle social e trazer os rumos, né, da comunicação para a TV digital, sinal aberto, TV cidadã. Muito obrigado, boa tarde. Todos, é muito bom ver tanta gente interessada em fazer uma mídia independente que possa chegar nas pessoas, de fato, né, aquilo que realmente interessa, porque se continuar do jeito que está, a gente não sabe como vai, né, continuar. Hoje a gente tem problemas com a segurança nacional, por exemplo, onde a mídia não nos traz as informações, a gente tem direitos sendo retirados e, enfim, a gente não pode contar com a mídia tradicional. E é só através desse espaço de discussão, elaborando políticas públicas, que a gente tem a oportunidade de iniciar um trabalho que realmente vai fazer diferença na vida do cidadão, principalmente dos florianopolitanos, e de onde está começando essa iniciativa hoje. Só isso. Obrigada. Estou aqui como representante do portal Barato de Floripa, que é um portal voltado majoritariamente para a produção cultural de Florianópolis, mas não exclusivamente, né? Então a gente abarca questões de cidadania, saúde, bem-estar, enfim, mas principalmente cultura. Bom, eu pessoalmente, assim, eu sou jornalista há 12 anos, eu trabalhei na maioria dos grandes veículos do país aí, eu morava em São Paulo, UOL, Folha, Estadão, Terra, Record. Cheguei aqui e trabalhei no Globoesporte.com, daqui, como setorista do Figueirense. Trabalhei também no Jornal Notícias do Dia e, paralelamente, toco o site com a minha companheira e mais alguns amigos. E dentro desses veículos grandes, é muito nítido, e principalmente em Florianópolis, que é uma cidade de 500 mil habitantes, as relações de poder são muito mais próximas, fica muito clara a promiscuidade entre o poder público e as empresas de comunicação. A compra de espaço no jornal para, enfim, falar bem de alguma ação do poder público, isso é meio descarado, está naturalizado na imprensa grande, justamente porque as verbas da publicidade das prefeituras vão para esses veículos. E é importante a gente fazer uma diferenciação que é muito radical. O que é a mídia comercial e o que é essa mídia independente que a gente busca discutir aqui agora? A mídia comercial, ela hoje e sempre, e agora mais do que nunca, ela trabalha a informação como se fosse um commodity, como se fosse uma mercadoria para o mercado futuro. A mídia comercial, ela não apenas interfere no presente, como ela também inventa um futuro, com informações equivocadas. Ela inventa um futuro. Nós tivemos provas disso o tempo todo e agora nesse episódio brasileiro, mais do que nunca. A mídia alternativa, comunitária e popular, ela não é um commodity, não é uma mercadoria, ela é uma forma de conhecimento. Ela quer levar
levar à sociedade a informação e a formação. E nós temos teóricos nossos que trabalham aqui ou trabalharam aqui na nossa cidade, que construíram teorias que nos ensinam como produzir uma informação que não seja manipuladora e que não seja formuladora inventiva de um consenso, de uma história que é inventada pelo poder. Então, essa diferença ela tem que ficar muito marcada para nós. Não é uma disputa só de dinheiro para dar uma migalha para nós. É uma disputa de projeto de sociedade. Então nós temos claro, nós que trabalhamos na mídia independente, Guilherme, que nós precisamos mudar a sociedade. Porque nós não queremos ser mídia independente. Nós queremos ser a mídia geral, aquela que fala massivamente com a massa. Nós queremos ter, sim, esses espaços, de maneira nacional também. E isso é uma construção, é claro. Esse passo que nós estamos dando aqui agora, e que tu será o nosso parceiro, esperamos isso, com a construção desse GT, é um pequeno passo. Igual lá do Armstrong na Lua, né, quando deu aquele pequeno passinho lá, que foi um pequeno passo, mas é também um grande passo. Porque a gente começa a construir, sim, a possibilidade da gente também ter vida. Porque, como eu disse, a gente faz comunicação de maneira absolutamente heróica, digamos assim. E aqui ninguém quer ser herói. Nós queremos, sim, produzir informação, produzir conhecimento. E, para isso, nós precisamos desse passo. Então, esperamos que tu leve para dentro da Câmara isso. Creio que tu estás numa comissão, que a Comissão de Educação possa fazer esse GT e que a gente possa construir isso. Então, obrigada a todos. Espero que a sociedade entenda que não é uma parada por dinheiro, e sim por uma concepção de comunicação. Obrigada. Eu estou na educação na UFSC, que faço parte do jornal UFSC à Esquerda, que é um jornal composto por estudantes, técnicos, professores da universidade, um jornal socialista, independente, e que tirou um esforço bastante grande de se apresentar, né, na comunidade acadêmica, na cidade, de poder contribuir com a construção de uma outra informação, com a construção do que a Elaine falou muito bem, de uma outra formação, né, de um outro conhecimento, de uma outra forma de olhar para o mundo e de construir uma nova sociedade. Queria aqui fazer cor às denúncias que os companheiros anteriores a mim fizeram. Na segunda-feira, nós tivemos uma roda de conversa na universidade com os nossos companheiros do Zacato, né, o Raul e a Helena estiveram por lá, para conversar conosco um pouco sobre a importância dessa audiência, sobre o papel da mídia independente na cidade de Florianópolis. E lá a gente teve a oportunidade de debater como é cínico a forma política com que a grande mídia assume na cidade de Florianópolis. No Brasil inteiro, né, na cidade de Florianópolis em especial, como a gente está conversando daqui. Pois ela se apropria do fundo público, né, através da publicidade, através das exonerações fiscais. O que respeita a nós, então, agradecer aos funcionários da Câmara que estão filmando isto e tornando público este debate. Nossos colegas, nossos companheiros técnicos, os trabalhadores que fazem que as imagens e as palavras cheguem ao povo de Florianópolis. Agradecimento a eles especialmente. Eu queria só me referir a um tema, apenas um, que é a fonte de emprego. Na medida que essa simetria continua, na medida que todo o dinheiro, como falou Rafael Tomé, vai parar para as grandes empresas, essa assimetria produz duas coisas. Limita a versão da realidade apenas à metade, ou seja, a nossa população só conhece, no melhor dos casos, a metade da verdade, só uma visão, só uma versão da verdade. E segundo, se inibe com que a mídia que tem para expressar a outra versão da verdade sequer possa oferecer fontes de emprego. Em que conjuntura isso acontece? Acontece numa conjuntura de crise econômica do país, de desemprego acelerado e de passaralhos constantes da grande mídia. E aquelas pessoas que ainda se mantêm trabalhando na grande mídia, que não foram demitidas, têm salários miseráveis, muito inferiores a qualquer associação desta ou cooperativa, como a que eu represento, que está aqui, poderia oferecer por mês. Trabalhando uma quantidade enorme de horas de disponibilidade numa forma de neoescravidão do jornalismo. Então, os que estamos daquele lado, do lado da plateia sempre, temos que nos organizar, criar um grupo de trabalho, acompanhando os mandatos que aderirem para si esse projeto de discussão da distribuição
Não vou falar justa, porque isso não vai acontecer. Seria equitativa em quantidade de veículos, mas pelo menos que se comece a brigar para diminuir essa simetria, deverão ter a responsabilidade dos veículos independentes que aqui estão para formar um grupo de trabalho que acompanhe cada passo e cada vitória que haveremos de ter nesta Casa Municipal. Por último, e isso para a audiência que nos escuta, para a audiência que escuta a Câmara de Vereadores, é importante que o cidadão saiba que quem está pagando essa conta é ele com sua contribuição. Quem está pagando a conta de saber apenas a metade, ou menos da metade na verdade, quem está pagando a conta para ser caricaturizado por São Paulo e Rio de Janeiro, é ele, é o contribuinte. Isso é muito importante. Isso é muito importante quando a gente abre os jornais e não vê a metade das notícias, ou mais do que elas, e os portais, e as TVs. Isso é importante quando uma TV comunitária, para concluir, como a TV Floripa, parceira nossa, é declarada nesta própria casa entidade de interesse público e não recebe o real. É um me engana que eu gosto. E isso tem que terminar. Esse jogo tem que terminar. Porque esse jogo vai contra o direito estabelecido na Constituição Nacional, do direito legítimo a se comunicar e comunicar-se. E também contra as cartas internacionais da ONU, da OEA e de um monte de organizações internacionais no sentido do direito humano da comunicação. Então façamos esse GT, hoje é apenas seu início, bem-vindos todos nós aqui. Para finalizar, uma saudação da direção da Abraço, que nuclea mais de 80 rádios comunitárias do estado de Santa Catarina, e que também em cada município abrigará para ter uma audiência pública como esta, na qual a nossa Câmara é pioneira e, portanto, estamos agradecidos. E não pode estar aqui por um acidente doméstico da companheira Isabel Fábio. Mas é isso, companheiros. Um abraço a todos e a trabalhar em 2017 junto à Câmara para ir aprovando a diminuição dessa assimetria. Meu nome é Miriam, eu sou estudante na pós-graduação em jornalismo na Universidade Federal. Eu gostaria de acrescentar as informações que já foram dadas em relação ao que a Prefeitura de Florianópolis gasta em publicidade e propaganda, e são números difíceis de encontrar, mesmo no portal Transparência. Quem tentar acessar não encontra essa informação ali, é uma informação desencontrada, dispersa, os contratos não especificam exatamente, porque são pequenos resumos do que o dinheiro foi investido. A Constituição Federal diz que as prefeituras, os executivos podem fazer esses gastos desde que eles tenham um objetivo público, por exemplo, campanhas de vacinação, campanhas de qualquer espécie. Só que a gente sabe que esse tipo de gasto nem sempre, ou na maioria das vezes, não é o gasto que deve acontecer. Eu queria ressaltar e já dar como proposta de encaminhamento, por exemplo, no caso de São Paulo, a lei orgânica da Prefeitura de São Paulo prevê que semestralmente o Executivo informe a Câmara de Vereadores sobre todos esses gastos, onde eles foram feitos e exatamente o valor de cada um, para ver se está sendo seguida a Constituição Federal em relação ao objetivo que deve ter esse recurso, né, que é de todos e é utilizado para a divulgação das atividades da Prefeitura. Outra questão que eu gostaria de levantar é que, além desses gastos da Prefeitura de Florianópolis nas grandes mídias, a gente tem que também saber que a Secretaria de Educação vinha mantendo há anos um contrato com o Grupo RBS e com o Grupo RIC para divulgar em todas as escolas, o que eu acho um negócio escandaloso, o DC em sala de aula e uma revista chamada ITS, para a qual esses dois grupos ganham verbas que são estrondosas. Na época eu cheguei a fazer alguns levantamentos, eu acho que teria que, né, nós aqui, nós somos áreas coletivas aqui, que a gente pudesse fazer uma boa reportagem mostrando isso, que além dessa verba que é gasta dentro dos orçamentos, ainda tem esse tipo de investimento, que na verdade são conteúdos que a gente não sabe com que são discutidos, conteúdos jornalísticos, que vão para esses jornais, no caso desse sala de aula, e que chegam aí a todos os estudantes da rede. E fora que a gente sabe que muitas vezes os órgãos do Executivo no governo do Estado, eles também compram exemplares para serem distribuídos nas escolas, para que os alunos façam análises de jornal, e a gente imagina o que são os alunos aí da rede pública tendo acesso só a esse tipo de material para fazer análise do jornalismo e análise da realidade também.
Então, acho que tem que se enfrentar, inclusive, essa questão. Aí eu queria deixar como encaminhamento, primeiro, então, que a Lei Orgânica de Florianópolis, ela contemple, como no Estado de São Paulo, que a Prefeitura de Florianópolis envie para a Câmara de Vereadores semestralmente o gasto, onde ele foi feito, especificando exatamente o valor e o objetivo. E também deixar como encaminhamento, e aí é uma dúvida que eu tenho, que quando a comissão for se reunir dentro dessa proposta do GT, que sejam convidadas, além de um convite aberto, sejam convidadas todas as pessoas que estiveram nessa audiência para poder, então, fazer essa construção coletiva. Então, o que eu anotei de encaminhamento aqui, que a comissão constitua um GT para formular um projeto de lei para o tema e que convide a todos que estão aqui via e-mails e contatos telefônicos para fazer essa construção. Que a Câmara também enfrente a terceirização na TV Câmara, tendo seus próprios profissionais contratados e seus próprios equipamentos. Que o Executivo informe a Câmara, como eu já fiz como proposta, semestralmente todos os seus gastos. E destacando que um outro encaminhamento que eu anotei foi a entrega de uma proposta de projeto pelo Thiago para a comissão também. E aí teve o encaminhamento do colega Márcio Papa, que eu até, se possível, eu estava anotando, gostaria que ele repetisse para a gente conseguir socializar. Agora, tipo, o reparo também do documento A primeira expectativa, e também a gente está muito esperançoso, né, com a questão das iniciativas que estão emergindo agora na cidade estarem juntas aqui na Câmara, né, para conseguir sufocar, né, o jornalismo independente da cidade. Então a gente quer primeiro, né, debater, quer que a cidade e que os vereadores reconheçam, né, que o jornalismo independente ele está sufocado pela falta de investimento e financiamento do poder público, né? Então essa discussão é muito importante, a gente acredita, e também depois da discussão a gente quer propor, né, que o poder público financie melhor, assim, a gente vai trazer algumas proposições, né? Não, na verdade a gente trabalha agora de forma totalmente voluntária, né? É um dos nossos objetivos profissionalizar o Maruim para que a gente possa realmente receber, né? Então, todo o gasto que a gente tem, a gente mesmo faz ações, né, para poder pagar esses gastos, né, como festas e outros eventos, ou vende alguns materiais do Maruim, mas é totalmente voluntário. Então, é a força do trabalho desses jornalistas, na verdade. Obrigado. Bom, assim, a gente entende que para ter pluralidade e democracia na sociedade é preciso que outras vozes, outras opiniões, outras linhas editoriais possam também produzir jornalismo, né, jornalismo de qualidade, para ter uma outra rede também de informações circulando. Então, discutir o financiamento dessas redes, né, a partir de uma perspectiva do público, do espaço público, eu acho que é muito importante, porque vai permitir para esses veículos que são de comunicação independente, que por si só tentam se manter, consigam de fato, né, ser essa voz, né, diferente na sociedade, né, emitir opiniões diferentes, ideias diferentes, trazer outras fontes, outros atores e atrizes para a conversa. Então, Catarina está bem no começo aí do seu processo. Num primeiro momento, a gente fez um financiamento coletivo, né, e conseguiu arrecadar recursos para colocar o portal no ar e financiar um pouco do nosso conteúdo. E agora a gente aposta no sistema de assinaturas, né, de parceiros, nossa comunidade Catarinas, né, com parceiros e assinaturas que possam manter o jornalismo independente vivo, né. Apostamos também nos nossos leilões virtuais aí com os parceiros artistas que a gente tem, né. E agora quer discutir também junto com a sociedade de Florianópolis a questão do financiamento público dos meios de comunicação, né, através dos mecanismos que a gente já tem, né, que todos possam acessá-los, ou transformar, ou fazer outros mecanismos, criar outros mecanismos, né. Olha, eu acho que a sociedade muda, a gente pensa que a sociedade muda a partir de uma consciência social, e essa consciência social, né, esse acesso às informações só pode se dar por meio de uma mídia, de um jornalismo independente e que traga essa complexidade das informações para as pessoas poderem tirarem suas próprias conclusões, criarem consciência crítica e aí incidirem na realidade e mudarem a realidade. Então, eu acho que é esse o papel, assim, da comunicação independente, né? De promover, ser mais uma pecinha na promoção da consciência crítica social, que é quem, de fato, vai mudar a realidade.
A mídia passou... Vereador Guilherme Botelho, qual sua expectativa após a criação desse GT na audiência de hoje que discutiu a comunicação independente? Olha, como foi dito aqui, é um fato pioneiro na cidade, abrir esse tipo de discussão, né? E a expectativa, assim, é dar continuidade nas informações que a gente recebeu. A gente recebeu, inclusive, uma proposta de um projeto de lei que será discutido na Comissão de Educação, né? Todos os encaminhamentos que for pertinente ao Executivo serão entregues, né, na formulação da ata, todos vão ser informados de tudo que foi discutido aqui. E essa discussão, ela merece um carinho especial, tendo em vista que hoje os recursos são concentrados principalmente nas grandes mídias, né? E a mídia alternativa hoje ela tem uma grande importância e a questão da transparência, né? Do compromisso com a verdade e com a sociedade. Então... É uma urgência histórica. Ela implica um antes e um depois. A mídia independente não era discutida nem como conceito de trabalho, nem econômico, nem propriamente jornalístico dentro do âmbito da Casa Municipal. Agora aconteceu. Isso é muito salutar, não só para a mídia independente, quanto para o contribuinte, né? Porque ele tem mais um elemento de discussão que vai ser projetado aqui para democratizar a comunicação, né? Para que haja um debate da identidade catarinense, particularmente nossa de Florianópolis na comunicação, tudo isso que custa muito para a mídia independente, tanto voluntária quanto profissional, e que realmente não recebe verbas e apoio nem do Estado, federal, nem estadual, nem municipal. A simetria é muito grande, Amanda, todo o dinheiro que gasta a prefeitura vai à receita da grande mídia, da mídia tradicional, são poucas famílias, e nada vai, absolutamente nada vai para a mídia independente. Então, a nossa expectativa é justamente iniciar um diálogo com a sociedade sobre a questão da mídia alternativa, comunitária e popular em Florianópolis. A gente sabe que o governo municipal gasta em torno de 18 milhões de reais ao ano com publicidade nos grandes veículos de comunicação, televisão, jornal, rádio, etc. E a mídia independente, comunitária e popular não recebe nenhum incentivo vindo do Estado. Então nós temos que fazer essa discussão e temos que mostrar à sociedade que hoje o que se vive, não só em Florianópolis, mas também em todo o estado de Santa Catarina, é o domínio de um único pensamento, o pensamento de um oligopólio comunicacional comandado pela Rede Brasil Sul de Comunicação. Sim, na medida em que tu tens um oligopólio, que significa o quê? Uma única empresa ou pouquíssimas empresas dominando todo o espectro da comunicação num país, tu tem um pensamento único e esse pensamento único fabrica um consenso. E esse consenso fabricado, obviamente que faz com que a população não tenha outros pensamentos, outras ideias, outras visões de mundo para poder comparar. Então, submetida a um único pensamento de uma única empresa, é óbvio que as pessoas não têm condição de estabelecer um pensamento crítico. Por isso, a mídia alternativa comunitária e popular se reúne, se organiza e faz esse debate hoje aqui na Câmara de Vereadores.